Olá pessoal, bem-vindos todos que estão assistindo o curso. Eu sou Leonardo Marçal, eu sou membro do grupo Logos Lacaniano e eu, em conjunto com o Ian, nós fizemos um curso para falar sobre a carta roubada e como que o Lacan começa a articular o significante. É importante deixar salientado que não é uma proposta finalizada, o significante não vai sair por inteiro aqui, mas a gente vai dar uma pista de como ele inicia. Dito perfeitamente. E vamos começar. Vamos economizar o tempo de todo mundo, né, Léo? Se quiser se apresentar, Ian. Eu sou o Ian, gente. Eu sou membro do Logos. E eu assino embaixo do que o Léo falou. Não vai ser uma proposta pronta que a gente vai apresentar nessas 3 gravações que a gente vai fazer. Mas a gente acredita que é o começo de uma forma de leitura que talvez renda algum fruto. Isso. É importante deixar isso pronto, porque o nosso curso tem um nome do significante, mas ele não é uma proposta acabada, porque o Lacan mantém o significante por muitos seminários. E aqui a gente vai se atentar ao início do significante no seminário 2, como que ele vai fazendo esse percurso, da onde ele parte e quais são os diálogos que ele vai tendo com seus interlocutores para fazer essa proposta teórica acontecer, né? E aí, vale a pena iniciar que eu vou fazer uma leitura da primeira frase do seminário 1, que vale muito a pena para a gente, porque o nosso percurso, que nem está ali no programa, né, começa em Freud. Começa em Freud porque o Lacan, no seminário 2, inicia pela uma proposta de pulsão de morte e pulsão, e aí a gente tem que entender esses conceitos para, a partir disso, começar a entender qual é a proposta lacaniana. Porque fazer um salto diretamente para o Lacan não é uma coisa que a gente achou viável. Temos que fazer um percurso ali de onde ele parte e aonde ele quer chegar, para a gente ter uma noção mais fidedigna de como que é o processo do Lacan, né? E aí, a leitura, né, entre aspas. Primeira frase do seminário 1 foi removida do Stafferla, né? Foi direto do francês, a versão estenografada. Este ensino é uma recusa a qualquer sistema. Ele descobre um pensamento no processo de movimento, mas ainda assim pronto para o sistema, pois é obrigado a apresentar uma certa face dogmática. O pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras desgastadas, inconsciente, superego. Cada noção tem sua própria vida, que é extremamente o que chamamos de dialética. Ela tem um oposto, etc. Agora, algumas dessas noções eram para Freud, em um dado momento, necessárias. Elas forneciam uma resposta a uma pergunta formulada em termos anteriores. Não basta fazer história no sentido da história do pensamento e dizer que Freud surgiu em um século científico. A partir desse pensamento, desse trecho, né, a gente consegue identificar que o Lacan ele se propõe a revisionar o trabalho de Freud. E essa revisão que ele vai fazer nem sempre concorda com Freud. E a gente tem que deixar isso claro nesse início, por isso que a gente pegou essa frase. Porque é um pensamento aberto à revisão, o pensamento mais aberto à revisão dentro da psicanálise. É um dos textos bases, é um texto canônico, né, como alguns colocam, né? E aí, a partir dele, conseguimos pensar outras coisas. E é algo que o Lacan faz. Ele, a partir dos textos de Freud, começa a formular o seu próprio trabalho. Com isso, a gente retirou esse trecho, colocando que esse aberto à revisão, e vamos deixar isso muito bem claro, que uma das propostas do Lacan que a gente trabalha é a proposta que o Ricardo Goldenberg ele trabalha no Desler Lacan, que é o livro que ele publicou. Que é uma chave de trabalho que o Lacan, às vezes, ele confunde, porque ele cria um Freud. Existe o Freud que escreveu os textos e existe um Freud criado pelo Lacan, que às vezes, quando estamos no seminário, por ser uma modalidade oral, ele não tem esse rigor de colocar tudo referenciado. E por não ter esse rigor, às vezes ele cria um Freud na sua própria obra. E isso confunde muitas pessoas que estão lendo pela primeira vez ou que não têm essa noção. E quando a gente leu essa proposta do Goldenberg, a gente se sentiu muito contemplado por isso, porque realmente existe um Freud, existe um Lacan e existe um Freud criado pelo Lacan dentro da obra
do Lacan. E a partir disso, a gente faz essa introdução como, como uma forma de iniciar nosso trabalho, falar como que a gente vai percorrer, qual o nosso percurso, e a partir disso, como que a gente vai trabalhar alguns fatores que estão dentro desse curso. Porque é importante ter esse mapa, né? A gente pode colocar como mapa até onde a gente vai chegar no significante, mas a gente vai iniciar ali em Freud e falar como que é o pensamento dele e qual que é a revisão lacaniana a partir do pensamento do Freud. Agora quem vai iniciar o curso mesmo é o Ian, só dei as palavras iniciais. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai começar o nosso curso, né, as nossas sequências de aulas, falando sobre a pulsão e a pulsão de morte. E por que a gente escolhe, por que a gente pensa que é extremamente importante abordar essa temática para falar sobre o significante? Primeiro, e a explicação mais direta, porque a escrita significante da qual nós vamos falar é apresentada no Seminário da Carta Roubada, que é um seminário que faz alusão ao texto, à pulsão de morte, que está no texto para além do princípio do prazer. Então a gente já sente a necessidade de retomar a pulsão de morte, ver o que é pulsão de morte, ver o que é significante e tentar entender o que são essas duas coisas epistemologicamente e tentar entender o que elas significam para a nossa técnica, para a nossa teoria. Só que quando a gente fez isso, durante o nosso ano, os nossos estudos, a gente percebe que não é suficiente, porque falta o conceito de pulsão para você conseguir compreender corretamente o que está acontecendo ali. Então a gente deu ainda mais um passo para trás e pegamos o texto A Pulsão e Suas Vicissitudes para falar um pouco sobre pulsão e tentar comparar sobre o que é essa tal pulsão de morte, que funciona como pulsão, visto que é uma pulsão, o que é esse significante, que geralmente, na teoria, a gente amarra falando sobre repetição, talvez a pulsão se a gente ouve por aí, às vezes, pelo menos eu já ouvi às vezes, que pro Lacan só a pulsão de morte, a gente ouve tantas coisas contraditórias e a gente resolveu ir na fonte e analisar o que são essas coisas, e a gente vai apresentar nesse primeiro dia, né, nesse primeiro momento, o resultado dessa nossa pequena pesquisa, dessa nossa brincadeira, né, Léo, para vocês. Então, em um primeiro momento, o que parece extremamente chamativo no texto, a pulsão e suas vicissitudes e seus destinos, dependendo da editora que você pegar, é que a pulsão funciona para Freud como um estímulo. A pulsão funciona para o Freud como um estímulo. Um estímulo. Que estímulo? Um estímulo. Um estímulo. Como quando como a gente passa por psicologia laboratorial, como quando a gente pensa em psicofisiologia e a gente percebe que quando alguém belisca, o sistema nervoso, desculpa, eu não sou muito bom de neuro, não, mas entendam, é algo de origem médica. Essa conclusão sobre pulsão tem uma séria influência da sua formação como neurologista. O que aqui não parte uma crítica. Vamos tomar cuidado, daqui não parte uma crítica. Aqui a gente está apenas notando uma característica. A pulsão é um estímulo. Ou seja, a pulsão é algo que afeta o sistema nervoso central. Vamos trabalhar com essa definição de estímulo. A pulsão é algo que afeta o que é registrado no sistema nervoso central. Ponto. Aqui a gente chega até uma definição de... Não uma definição de pulsão, mas uma característica epistemológica central da pulsão. Pulsão é um estímulo, ou seja, algo que é registrado ou que afeta o sistema nervoso central. A partir daí, a gente tem que dar mais um passo, que foi o movimento que o Freud fez, e a gente vai dar esse passo com ele. A gente vai pensar em, ok, a pulsão é um estímulo. Pulsão é um estímulo. Mas o que faz uma pulsão ser pulsão? Todo estímulo é pulsão? E então, Freud continua pensando e conclui. A pulsão é o estímulo interno, oposto aos estímulos externos. E aqui a gente vai parar por um segundo e discutir as implicações do que está acontecendo. A pulsão são os estímulos internos. As pulsões são os estímulos internos. São opostos aos estímulos externos. Ok, vamos olhar os estímulos externos. Eles são mais simples, talvez. Vamos tentar pensar eles primeiro. O que é um estímulo externo? O estímulo externo é o estímulo que eu dei exemplo agora há pouco. É quando o mundo externo, tomando externo e interno uma separação feita pela sua pele, ou seja, o que está fora da sua pele é externo, nessa teoria, o que está dentro da sua pele é interno. Quando o mundo externo
atinge o seu corpo, de alguma forma, e o seu sistema nervoso consegue registrar. Ele consegue registrar, consegue fazer uma reação, se necessário. Ou seja, é um estímulo externo. Normalmente, quando ele aparece de maneira traumática, isso também é dito por Freud, quando ele aparece como um estímulo traumático, ele vai ter como resolução um estímulo motor. Então a gente vai percebendo que tem uma série de características para os estímulos externos. Uma série de características que partem e que chegam do mesmo lugar. Elas partem do lugar de que o estímulo veio de fora e elas chegam à noção de que o sistema nervoso central ele vai ter como base de funcionamento a manutenção de uma homeostase energética, ou seja, a manutenção de um equilíbrio do tanto de energia ou do tanto de estímulo que passa pelo sistema nervoso. Então, imagina, para a gente tentar pensar essa teoria, que quando você recebe estímulos, correntes eletroquímicas, né, que não lembro o termo correto para isso, mas as correntes atravessam, e o sistema nervoso quer se manter com um nível mais baixo de energia possível, referente aos estímulos externos. E isso seria uma forma que o Freud encontrou de pensar, e que era comum de pensar esse tipo de coisa na época, vide as teorias de Fetcher e outros teóricos que o Freud acessava, gerando, por exemplo, reações como você pisar em um prego e o seu sistema nervoso imediatamente, antes de sequer avisar para o seu encéfalo o que está acontecendo, ele retira o pé para que aquele estímulo pare de acontecer, aquela dor que aconteceria. É como se fosse uma forma de proteção, que, quando explicada através do sistema nervoso central, que como é feito por Freud, repito, quando explicado através do sistema nervoso central, pode ser conotada como uma espécie de energia, uma energia que deve se manter baixa, uma taxa de estímulo baixa. Dito isso, a gente organizou aqui as diferenças entre algumas citações e as diferenças entre estímulo pulsional, ou seja, estímulo interno, entenda o estímulo pulsional como estímulo interno, e a gente também, quero dizer que a gente colocou estímulo pulsional como uma brincadeira, porque estímulo e pulsão são um pleonasmo nessa teoria, né? Então, daria para dizer diferenças entre pulsão e estímulo interno, estímulo externo, ou diferenças entre estímulo interno e estímulo externo. Então, quando a gente fala de pulsão, a gente já fala de estímulo. Eu vou abrir aqui para vocês agora a tela. Eu não sou nativo digital, gente. Muito bem. Pois bem, primeiro eu vou colocar essa citação, ler essa citação aqui do Freud, do livro Pulsão e seus Destinos, na página 32, como indicado aí. Nada nos impede de compreender o conceito de pulsão como um estímulo. A pulsão seria um estímulo para o psíquico. Então a gente vê que dizer que a pulsão é um estímulo, ou compreendê-la como um estímulo, é algo no qual Freud já estava no sentido. Não é algo que é dito do nada. E aqui a gente apresenta as diferenças entre um estímulo pulsional e um estímulo externo. E algumas curiosidades que não estão escritas aí, pelo menos uma que eu acho incrível, que eu vou trazer. Mas vamos ler a primeira. O estímulo interno surge dentro do próprio organismo, né? E destacamos, de modo explícito, que a pulsão é de natureza biológica. Ok. Estímulos internos, então, surgem de dentro do organismo. Então, você não pode tratar como estímulo interno algo que vem de algum dos sentidos que façam alusão à leitura do mundo externo. Então, quando a gente fala de pulsão, a gente está falando sobre características biológicas, de natureza biológicas básicas. Então, você tem pulsões referentes à fome, pulsões referentes à reprodução sexual, pulsões referentes a N funções biológicas que acumulam tensão no sistema nervoso central. E aqui acumulam um tipo de tensão, isso que é interessante, um tipo de tensão que é diferente para o sistema nervoso central. E qual que é a diferença dessa pulsão? A forma de reação do sistema nervoso. As formas possíveis. Então, vamos ver o segundo. O segundo vai ajudar a gente a pensar isso. O tópico 2. O estímulo pulsional não atua como uma força de impacto momentâneo, mas sim com características constantes. Então, para o Freud, ele repara que os estímulos internos, eles existem o tempo todo. Eles são
corridos. Eles estão ali. Eles têm que ser lidados para ser apaziguados, mas eles não somem. E com certeza não é uma ação rápida de um movimento que vai lidar com eles de uma vez só. Então aqui a gente já tem uma característica para o mundo interno e uma característica para o mundo externo. Ao passo que o mundo externo afeta, na teoria de Freud, criando impulsos de maneira momentânea, que dependem de impacto e de contato, os estímulos internos, o sistema nervoso central também percebe que existem estímulos que chegam até ele de forma constante e que parecem representar necessidades biológicas com as quais você tem que lidar, mas que depois que você lida, esses estímulos apenas se apaziguam. Então pensem comigo. Vamos arriscar um movimento aqui que vai ajudar a pensar a teoria. Não é um movimento que o Freud faz, mas é só para ajudar a pensar. Pensem que o ego é o sistema nervoso central. Se quem controla aquele ser é o sistema nervoso central, e ele percebe, pensando agora como Freud, e ele percebe que existe um mundo interno e um externo que são muito diferentes de lidar, o que surge aí? Surge aí é um indivíduo. Você tem alguém isolado, dentro de estímulos, nos quais ele consegue gerir estímulos internos e dizer que esses estímulos internos são dele. Então, vocês podem observar que pensar. Digo isso porque é uma discussão que existe no nosso campo, né? O que é o indivíduo dentro da teoria. Dito isso, pensar um indivíduo, só uma leve curiosidade, pensar um indivíduo na teoria de Freud talvez não seja um absurdo. Na teoria de Freud, a gente percebe que o indivíduo é tomado, o indivíduo é o que se dá entre o sistema nervoso central e os estímulos internos, que seriam exatamente o que está dentro do indivíduo nessa teoria. E vamos continuar, então, pensando um pouco mais das diferenças. Diferença 3. Diferente de como se passa com os estímulos externos, as pulsões não são resolvidas por reações motoras simples. A gente já falou disso. Vamos pro próximo. Todo estímulo pulsional reflete uma necessidade e pede satisfação. Então, olha só, esse quarto a gente já começa a entrar no próximo passo. Olha só, a gente reparou que existe estímulo externo, estímulo interno, que o estímulo interno é uma pulsação. E a pulsação parece ter características, dentre elas, que ela sempre reflete uma necessidade, pede uma satisfação. Ela sempre reflete, por exemplo, fome, pede por comida. Reflete, entende? Sempre há uma conexão com algo que satisfaz aquela pulsão interna. Então, devem ter mais características nessas pulsões. E aqui a gente tem algumas características da pulsão. Primeiro, todas essas características, é claro, retiradas de trechos do Pulsão de Suas Vicissitudes, ou Pulsão de Seus Destinos. Primeiro, é um conceito fronteiriço entre mente e corpo. Os estímulos são apresentados tanto como estímulos internos, como quanto estímulos psíquicos, como que fronteiriços entre os dois. Segundo, as pulsões possuem uma fonte, uma pressão, uma meta e um objetivo. Essas palavras foram retiradas da tradução da autêntica. Talvez vocês encontrem essas 4 palavras levemente diferentes em outras traduções, mas os sentidos vão se manter. A fonte da pulsão é o processo somático, eu vou ler aqui o processo somático, cujo estímulo é representado na vida anímica. A fonte da pulsão é estabelecida a partir das metas. Então, usando exemplos toscos para didática, a fonte de uma pulsão é os estímulos somáticos referentes à fome. A parte do corpo que te avisa que está com fome. Os hormônios, esse tipo de coisa, são uma fonte, a fome. E a pressão pode ser entendida como uma medida de exigência de trabalho que a pulsão representa. Toda pulsão tem uma parcela de atividade. A pressão é como uma característica quantitativa referente ao trabalho ou à dificuldade de que se realize a satisfação de uma pulsão interna. O Freud chega a falar pouco sobre pressão nesse texto, mas foi a característica que mais surpreendeu pessoalmente, que isso estava listado. Ninguém nunca havia falado que existia uma característica como essa para a pulsão. Mas enfim, está lá de fato. Objeto é aquela pelo qual a pulsão pode alcançar sua meta, sendo mais variável na pulsão. Não necessariamente algo material a ele atribuído a capacidade de tornar possível a satisfação, não necessariamente algo material, e a ele é atribuída a capacidade de tornar possível a satisfação. Então, apesar do estímulo ser interno, os estímulos tendem a ter objetos que podem ou não ser externos. Então, se a gente fala da fome, o objeto pode ser uma pizza, que é um objeto externo. Esse objeto vai trazer algum nível de satisfação para a sua pulsão. Pulsões não se satisfazem sozinhas, elas sempre
precisam de objetos. Só que esses objetos também podem não ser externos. Você pode satisfazer a sua pulsão sexual, fechando os olhos e fantasiando com a pessoa que você gosta. Isso foi um objeto, dentro dessa teoria, caracterizado como objeto, mas não é um objeto externo. Então, existem essas duas possibilidades. Daqui tem muitas outras curiosidades que podem sair, né? Como sublimação, mas por enquanto não entraremos nisso. Meta. A meta é a satisfação. Em suma, satisfação. Só pode ser atingida com a suspensão do estado de estimulação junto à fonte pulsional. Destaque que para uma pulsão pode haver diversas metas. A meta é o que a gente tem chamado até agora de satisfação. Atingir a meta e atingir a satisfação é quando você consegue abaixar o nível de estímulo da função pulsional, né? Lidando com isso, como a gente disse antes, você vai precisar ter encontrado um objeto para satisfazer. E até agora, toda vez que a gente fala sobre satisfação, a gente está falando, desde o começo, como eu havia dito, sobre a redução ou a manutenção ou a homeostase do nível energético no sistema nervoso central. A gente está falando especificamente sobre isso. Freud conota, e eu vou apenas ler e não vou falar nada sobre isso, honestamente, porque eu não saberia o que dizer, mas ele conota e chamou muito minha atenção. As pulsões sexuais são as únicas observáveis nas psiconeuroses. Então, apesar de que, teoricamente, o exemplo que eu tenho usado, fome, é uma pulsão, as pulsões sexuais são as únicas observáveis nas psiconeuroses. Próximo. Seus objetos são insignificantes em comparação com a fonte. Os objetos podem trocar, os objetos podem sumir, o que é constante é a fonte. Seus destinos são... o que pode acontecer com a pulsão é reversão ao seu oposto, retorno ao self, repressão e sublimação. Esse é outro tópico, esses tópicos que a gente deixou em itálico são tópicos que a gente deixou de curiosidade para vocês, caso vocês queiram pesquisar mais ou ler o texto, porque estão todos nesse mesmo texto, mas a gente também não vai entrar. Caso vocês decidam ler o texto por causa do tópico 5, já fica o aviso que o próprio Freud não explica todos esses tópicos lá, sobre reversão ao oposto, retorno ao self, repressão e sublimação, porque alguns têm textos próprios, que são uma parte muito importante da teoria do Freud. Por exemplo, sublimação, hoje tem um texto próprio. Bom, eu acho que com isso a gente consegue ter algumas bases e algumas noções sobre do que se trata esse conceito complexo, que é o conceito de pulsão. E que com isso a gente já consegue entrar no quesito da pulsão de morte, nos princípios do prazer e desprazer, né? Nos princípios que o Freud vai manipular a partir disso. E então eu passo a fala para o meu colega Léo. Bom, voltando aqui, eu vou fazer a conexão entre o texto da pulsão e seus destinos, né? E o texto além do princípio do prazer, que são os dois textos que a gente escolheu, que eles guiam o trabalho futuro do Lacan. E aí, nesse parágrafo que eu vou ler, na página 6 do texto da Imago, o Freud escreve assim: os fatos que nos fizeram acreditar na dominância do princípio do prazer na vida mental encontraram também expressão na hipótese de que o aparelho mental se esforça por manter a quantidade de excitação nele presente tão baixo quanto possível, ou pelo menos mantê-la constante. Isso, ele faz referência ao texto da pulsão e seus destinos, pela questão que o Ian falou sobre como a pulsão funciona, né? Dela ser uma energia, dela se manter baixa, dela ter algumas questões da fonte, da pressão, como que ela atua e o seu princípio da constância. E aí, a gente pode entender que, durante o texto, além do princípio do prazer, o Freud também coloca sobre o princípio de Fechner, que é a tendência da estabilidade. O Fechner é um autor mais voltado para a biologia, que ele se propõe, na sua teoria, a estabilidade, né? Que o corpo humano tende à estabilidade. E com isso, o Freud pega dessa teoria do Fechner e coloca isso na pulsão. Coloca que a pulsão sempre tende a uma estabilidade. E esse princípio da estabilidade é o que vai reger todas as pulsões e todas as suas vicissitudes, né? Como elas podem se desdobrar futuramente. Então, ele vem com a proposta no início do texto de que a pulsão sempre vai buscar a estabilidade. Mas o texto,
ele é muito longo, né? Ele, se não me engano, ele tem em torno de 30, 40 páginas, e esse texto é um dos textos mais confusos do Freud, porque ele é dividido em algumas partes que ele escreveu em momentos diferentes, e aí na primeira parte do texto diz isso, na segunda parte diz outra coisa, e aí ele vai mudando de pensamento ao longo das partes, tentando provar como que a pulsão de morte ocorre. E no fim, ele termina de uma maneira muito complicada, que o texto precisa ser destrinchado parte a parte para entender o que o Lacan está falando depois. Porque depois o Lacan vem a falar de pulsão de morte, vem a falar sobre as pulsões, e aí esse texto é fundamental, que é o texto em que o Freud coloca esses pontos e vai colocando de maneira a fazer isso de uma maneira muito complicada, muito complexa, de se contradizer no meio do texto, de falar uma coisa, depois afirmar outra. E para isso, para apresentar de uma maneira mais clara, a gente divide o texto em alguns tópicos, para a gente apresentar para vocês, destrinchar um pouco esses tópicos, igual foi feito no texto das pulsões, e aí depois apresentar os citações literais a partir do texto que vão ajudar a gente no futuro a entender como que esses tópicos vão se articular com a proposta significante do Lacan, né? Como que o Lacan parte daí para depois chegar numa proposta de uma rede, do sistema, das tabelas e da tablatura. Então, para início de conversa, o primeiro tópico é: o princípio do prazer remete à autopreservação do organismo entre as dificuldades do mundo externo, não abandonando em nenhum momento a intenção de obter prazer. A partir desse tópico, o que a gente consegue destrinchar é que sempre o organismo vai ter a intenção de obter prazer. E aí ele vai tentar ter prazer a partir da autopreservação desse próprio organismo. Então, ao mesmo tempo que ele vai se autopreservar, ele vai manter prazer. E aí, essa ideia de uma autopreservação do organismo e dificuldades do mundo externo giram em torno também da proposta sexual, né, de propagação da espécie, de uma autopreservação da humana, e tudo isso vai girando em torno que o organismo precisa de se autopreservar, ele também não pode abandonar em nenhum momento o prazer. E com isso, ele vai propagar a espécie, né? Com essas atitudes prazerosas que vão fazer uma autopreservação, visando também as dificuldades do mundo externo, que vão dificultar essa autopreservação. No segundo tópico, o Freud, no texto, vai falando sobre as alterações do princípio de realidade. O princípio do prazer mantém a capacidade de tolerar momentaneamente o desprazer, como uma etapa para a chegada no prazer. Então, o caminho para o prazer, ele é um caminho mais longo, que ele vai defendendo isso no texto, que às vezes pode haver um desprazer nesse caminho longo para a chegada num prazer maior. E a chegada nesse prazer maior vai recompensar todo o desprazer causado pelo caminho por esse momento de desprazer, o prazer vai recompensar tudo. Por isso que, em certos momentos, o Freud elenca que há um desprazer, há uma necessidade de haver um sofrimento para depois ter um momento bom, um regozijo, ter um momento ali de puro prazer, mesmo que nesse caminho o percurso todo envolva um pouco de desprazer. Devido à insistência das pulsões sexuais, o princípio do prazer permanece muito tempo, e aí agora eu estou entrando num outro tópico, esqueci de sinalizar, mas eu estou entrando num outro tópico das pulsões sexuais e das suas insistências, né? O princípio do prazer permanece muito tempo como o principal método de funcionamento, superando o princípio da realidade em detrimento do organismo como um todo. O que isso vai trazer, né? Ele vai trazer a parte da pulsão para a pulsão específica, que é a pulsão sexual, uma pulsão de autopreservação, que permanece por muito tempo como um funcionamento da vida. E aí a pulsão sexual se mantém como um funcionamento da vida que supera o princípio de realidade. E o princípio de realidade foi o que eu falei anteriormente. O princípio de realidade seria esse caminho mais longo, que tem um desprazer para encontrar um prazer futuramente.
Mas o princípio da pulsão sexual, ele supera isso. E aí mantém o organismo como um todo. A partir disso, a gente pode entender que o Freud formula o princípio de realidade, e a formulação do princípio de realidade postula um desprazer para chegar no prazer, mas o princípio da pulsão sexual, ele é um método que rompe com isso, e a pulsão sexual se mantém como uma insistência que vai trazer prazer. Agora no ponto 4, que a gente elencou, né? É a repressão do instinto do prazer. Essa repressão ela é mantida em níveis inferiores e transforma o processo de prazer em processo de desprazer. O prazer que não tem sentido como tal. Então, a partir disso, a gente pode entender que há um instinto que faz com que a gente vá e faça um processo que no início ele é prazeroso. A gente tem a intenção de que esse processo inicialmente seja prazeroso, mas futuramente a gente não vê mais sentido nesse processo. Esse processo se encontra num desprazer, se encontra sem uma possibilidade de causar o prazer desejado inicialmente. Apesar da sua insistência em se repetir, ele não tem um prazer final. Ele pensa que vai ter, mas não ocorre. Por fim, a gente tem o desprazer como contradição da dominância do princípio do prazer. O desprazer, ele não contradiz a dominância do princípio do prazer, mas ele atua de 3 formas específicas colocadas por Freud no texto. A primeira forma pode ser que a percepção emerge como uma pressão por parte dos instintos insatisfeitos. E a partir disso, a gente pode entender que essa percepção de uma pressão, como foi colocado pelo anteriormente, faz que o instinto se insatisfaça, faz que ele não tenha a satisfação desejada a partir do que foi proposto. O segundo momento pode ser reconhecido pelo organismo como perigo. Quando ele reconhece como perigo, ainda assim pode haver um prazer. Pode haver um prazer colocado por esse perigo, não contradizendo o princípio da dominância do princípio do prazer, né? E aí, o último é que pode excitar expectativas desprazerosas no aparelho mental. A partir dessa excitação, mesmo todos esses 3 pontos, havendo desprazer, o Freud fala que não contradiz a dominância do princípio do prazer, porque existem momentos de desprazer mesmo dentro do prazer, segundo a teoria que ele está tentando postular. E aí, uma ideia geral que a gente quer passar com esses 5 pontos que eu abordei é que as pulsões são estímulos interpretados pelo aparelho psíquico como uma energia e que o sistema nervoso tem como objetivo manter-se no menor nível energético possível. E aí volta no que eu comentei no começo, que é o princípio do Fechner, de manter uma estabilidade. Todos esses pontos são pontos que o Freud vai elencando ao longo do texto que tem a manutenção de uma estabilidade. O organismo tem a intenção de se manter estável, porque mantendo estável, ele vai ter o menor gasto energético possível, que é o que o organismo quer para se autopreservar. Quando ele gasta menos energia, ele tem mais energia para se autopreservar. Tem uma parte do texto que o Freud vai fazer a interpretação do jogo do Fordá. Esse é o texto que ele apresenta ao Fordá, né? E ele argumenta que seria uma realização de uma renúncia instintual. E aí, essa renúncia instintual ela é compensada pela encenação do desaparecimento e reaparecimento do objeto. Assim, ele conclui. E aí, essa conclusão que ele chega do jogo do Fordá está na página 11 da Imago. No início, achava-se uma situação passiva e era dominada pela experiência, repetindo-a. Porém, por mais desagradável que fosse como jogo, assumia papel ativo. Esses esforços podem ser atribuídos a um instinto de dominação que atuava independentemente de a lembrança em si mesma ser agradável ou não.
E isso, ele vai falando do Fordá para falar todos esses pontos que a gente elencou. Que o Fordá tem um caminho final, que é um prazer, que no caminho para esse prazer tem um desprazer, que é ele jogar o objeto, e aí depois, quando volta, ele tem o prazer. Tem a questão de um instinto de dominação que ele coloca pelo neto dele, se eu não me engano, que e ele tem um papel ativo de colocar o brinquedo, de jogar o brinquedo, de voltar o brinquedo, e todos esses papéis vão fazendo parte da teoria dele e como ele vai propor essa questão dos instintos, essa questão de como tudo isso vai se ligando a uma parte da dominação e do papel ativo que tem no instinto do prazer. O desaparecimento e reaparecimento do objeto, tudo isso vai se juntando para fazer o que a teoria dele propõe. E aí, em seguida a essa conclusão, o Freud se questiona sobre a compulsão à repetição com o princípio do prazer. E ele percebe nisso que é uma repetição de eventos que não suscitam ou não vinculam ganhos de prazer, tal como pode ser observado no jogo do Fordá. Ele tem um desprazer para depois ter um prazer igual. Ele coloca num patamar de igualdade os dois. Você coloca esse papel ativo como num patamar de igualdade entre o que ele joga e o que ele perde e o que ele ganha. Então, isso é uma parte fundamental para a gente entender o texto, porque ele usa essa relação que a gente vai fazer de compulsão à repetição e princípio do prazer. A gente vai desenvolver isso com muito mais clareza no futuro. E aí é uma coisa que a gente trouxe para deixar atento isso. Sobre o Fordá, sobre a repetição, sobre como ter um desprazer e um prazer, como que isso acontece mesmo sabendo o que vai acontecer, que o bebê, né, a criança sabe o que vai acontecer sobre o objeto que ele vai jogar, vai perder o objeto, vai puxar a corda, vai recuperar o objeto. E para isso, para concluir toda essa parte do Fordá e uma leitura mais geral do texto, vou encerrar com um fragmento da página 11. É claro que a maior parte do que é experimentado sobre a compulsão de repetição deve causar desprazer ao ego, pois traz à luz atividades dos impulsos instintuais reprimidos. Isso, no entanto, constitui desprazer de uma espécie que já consideramos e que não contradiz o princípio do prazer. Desprazer para um dos sistemas e, simultaneamente, satisfação para outro. A compulsão à repetição também rememora do passado experiências que não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca, mesmo ao longo do tempo, trouxeram satisfação, mesmo para impulsos instintuais que desde então foram reprimidos. Ele vai trazendo tudo à tona, né? Vai trazendo a compulsão à repetição, vai trazendo essa espécie que consideramos contradiz o princípio do prazer, desprazer, vai trazendo essa satisfação simultânea para o outro, que é uma frase até interessante por ter vindo do Freud. É uma compulsão à repetição que rememora o passado e inclui possibilidade de prazer, porque às vezes pode ter desprazer se romper, né, o fio. Ele vai ter um prazer, ele vai ter o desprazer, mas não vai ter o prazer de voltar, né? E aí, por isso que ele coloca inclui uma possibilidade que aí que inclui uma possibilidade que nunca trouxe satisfação, mesmo com os expulsos sexuais, os expulsos instintuais sendo reprimidos. E essa é a parte de conexão entre os dois textos, né? Como é que a pulsão vai se ligar ao além do princípio do prazer, trazendo uma leitura um pouco mais geral. Agora a gente vai entrar na nossa última parte da aula, que a gente vai trazer mais fragmentos sobre a última parte do texto. A última parte é a pulsão de morte. E a gente vai trazendo como que essa parte da pulsão de morte é importante para o nosso trabalho e como que ela contradiz um pouco o que diz no início do texto, que a gente separou, né? Esse início do texto eu comentei, e agora a gente vai ter alguns fragmentos para provar o porquê o final do texto às vezes se contrapõe ao início do texto. E isso que deixa o além do princípio do prazer mais confuso do que ele deveria. E é um texto canônico, né? Que a gente sempre retorna e sempre vai. Agora eu vou deixar a palavra um pouco para o Ian e logo menos a gente assume. Eu assumo.
Nossa, essa última coisa que você falou, Léo, é uma verdade suprema para mim sobre esse texto. Esse texto foi muito difícil de ler, porque o que acontece nesse texto é que o Freud está desenvolvendo a teoria. E cada parágrafo é como se ele estivesse pensando uma coisa que ele não tinha pensado antes, sabe? Então, o tanto de vezes que ele escreve 3 parágrafos e no quarto ele fala, não, tudo que eu falei agora não faz sentido, e muda totalmente, e sem apagar isso do texto, sabe? Deixando lá, fica muito difícil de entender o que ele está querendo dizer. Tanto que, como o Léo falou, o fim do texto contradiz o começo completamente. E não contradiz de forma assim, nossa, o Freud falou isso o texto inteiro e de repente ele cai numa contradição. Não, ele mudou de ideia durante o texto várias vezes. Isso dá uma complicadinha na leitura. O que fica, né, Léo? O que fica bem marcado, e que o Léo já trouxe, mas que eu vou só acentuar agora, é que a pulsão de morte é extremamente vinculada à noção de repetição, especialmente as repetições que supostamente não deveriam ser explicáveis pelo Eros, né? Pelo que não seria a pulsão de morte, pela sexualidade, pela libido, essas repetições que aparecem e que ele fala sobre a neurose de transferência, ele vai colocar tudo isso dentro desse pacote do que ele chama de pulsão de morte. E durante o texto, ele traz, né, esses vários momentos no qual ele explica partes dessas características do que é pulsão de morte, que parecem ser mais importantes ou menos ou mais destacadas e revelar um pouco mais sobre essa parte da teoria para a gente. Por exemplo, no Forte-Dá, que o Léo trouxe, no qual existe uma noção de renúncia institucional devido ao que está ao redor, né, Léo? Nesse momento pode abrir e falar comigo, vamos conversando. Então, é o momento que a gente trouxe mais para dialogar, né? E aí o Ian vai fazer essa introdução, e aí vamos conversando sobre, falar os fragmentos. Tem bastante fragmento nessa parte, porque a gente chegou à conclusão que é uma coisa muito controversa no campo da pulsão de morte. E às vezes isso dificulta um pouco a leitura, essa controversão do campo. Então a gente trouxe vários fragmentos que vão ali ajudando a pontuar o que a gente quer, né? O que a gente vai trazer para o significante depois. Os textos em que o Freud escreve mudando de ideia a cada parágrafo, que são muito elogiados pelo campo, né? Eu ouço muito que o Freud escrevia de maneira genuína, vários elogios. Não é uma forma ruim de escrever, realmente, você vê o raciocínio aparecendo, mas é muito difícil entender qual é a conclusão final. Parece que não tem, às vezes, né? Exatamente. Esse texto ele dificulta uma pulsão final, uma conclusão, né? Porque ele vai se contradizendo a todo momento. E aí, no final, ele chega a uma conclusão, mas mesmo assim parece que é uma conclusão que não conclui nada, sabe? Ele chega em algum lugar que fala, precisa de mais estudo, vamos estudar mais, e não tem nenhum problema estudar mais. Só que ele dá isso como uma conclusão. É a conclusão da maior parte dos nossos artigos, né? Tem que fazer mais esse artigo no tema. Tem uma parte que me chama muita atenção dessa teoria, não sei se o Léo vai concordar comigo, que é quando o Freud ele vai evoluindo e ele vai tentando explicar essas repetições, e eventualmente ele chega à conclusão, olha só, ele chega à conclusão, uma parte da teoria muito curiosa, de que existe uma pulsão fonte, uma pulsão primária, que todos os organismos, e ele deixa bem claro que isso trata também de protozoários e organismos unicelulares, possuem. E essa pulsão, ela seria uma pulsão inerente ao retorno de uma existência inanimada. Olha que curioso. E aí, existe também uma conexão que o Lacan faz no Seminário 1, dentro da teoria do Freud e a teoria de um biólogo que chama Weismann, que é o segundo grande nome da teoria do desenvolvimento. Que o Darwin, ele dando uma explicação que vai durar só alguns segundos, não. O Darwin, ele criou a teoria, né, de que as coisas evoluíam devido à adaptação do ambiente, as espécies que se adaptavam ao ambiente de alguma forma, mas existia um pouco de contradição dentro do campo ainda sobre como isso acontecia. Então a gente vê na escola que existia mais de uma teoria da evolução. Hoje em dia a gente sabe que, segundo a teoria da evolução, que os animais sobrevivem ou conseguem se reproduzir melhor porque eles estão melhor adaptados ao ambiente. Mas na época existia também a ideia de que o DNA aprendia, de que tipo a girafa percebia que ela tinha que comer muito alto, então ela ia fazendo muita força para esticar o pescoço durante a vida e os filhos dela nasceram com um pescoço maior. E não tinha como desprovar isso.
Até que o Weismann, esse cara, por isso ele é o segundo maior nome desenvolvimentista, ele descobriu que existe uma barreira que chama barreira de Weismann, que separa o plasma germinal do plasma somático, ou seja, o lugar em que você produz suas células reprodutivas não troca nenhum tipo de enzima, proteína ou informação com as células somáticas. E daí, a gente entra numa conversa de que existe as células somáticas, um ser somático, que anda, que faz as coisas, e um ser reprodutivo, germinal, um plasma germinal, que seria tipo o nosso DNA, a existência da espécie, e de que a ideia da pulsão de morte, a ideia da pulsão de morte não seria, isso é o Freud explicando por que se a nossa ideia é voltar para um estado animado, por que a gente não simplesmente joga num prédio e morre, que seria a forma mais rápida. A ideia é que o nosso plasma somático, o que nós somos que morre, está protegendo algo que é imortal, que é o nosso DNA, digamos assim, a capacidade de reproduzir a espécie, como se existisse uma coisa imortal em nós, que é o plasma germinal. Isso é como essas coisas se amarram dentro da maneira que o Lacan comenta. Eu acho uma amarração engraçada, boa de ouvir. E isso seria a explicação do porquê que a gente tem uma forma específica de morrer. A gente tem que morrer, mas a gente tem que seguir o caminho certo, no qual a gente se reproduz e morre. Isso seria a pulsão de morte. E aí, como eu falei, né, que tem muitos trechos, eu vou iniciar com um bem curto, que a gente deixou aqui, para ficar bem atento. Ele está na página 49, e a gente ainda está usando a edição da Imago, né? A função de suas vicissitudes, seus destinos, a gente usa a autêntica, e na parte além do princípio do prazer, a gente usou a Imago. O princípio do prazer parece, na realidade, servir aos instintos de morte. E é isso que o Ian vai colocando, né? Que parece que tem alguma coisa que vai te puxando para esse inanimado, né? Ele serve a esse lugar, ele vem desse lugar, ele vai tentar retornar a esse lugar do mesmo jeito que iniciou. Por isso, eu vou até colocar aqui que tem uma parte que ele argumenta em seguida sobre como essa coisa da forma mortal e imortal, que é a função do ego sexual, né, que a gente sempre vai se reproduzir, então vai ficando imortal, né, no sentido de que a partir do momento que tem a reprodução, a gente vai tendo uma autopreservação da espécie, mas ao mesmo tempo tem uma parte mortal, né, que tem um corpo que acaba se ele não reproduz. Mas nisso, o Freud coloca um trecho, o primeiro que a gente vai pontuar, que é na página 25. Se tomarmos como verdade que não conhece exceção o fato de tudo o que vive morrer por razão interna, torna-se mais uma vez inorgânico. Seremos, então, compeliosos a dizer que o objetivo de toda a vida é a morte e, voltando a olhar para trás, que as coisas inanimadas existiriam antes das vivas. E é isso que ele vai colocando, né? Que vai ser entre uma pulsão de morte, uma pulsão inanimado. E essa coisa do inanimado vai voltar muito em Lacan, que um dos pontos de discordância do Lacan com a proposta freudiana é essa. Como que a gente sempre vai voltar para um inanimado? Como que a nossa meta é voltar a um estado antes da vida? E isso que vai sendo uma das maneiras de Lacan destrinchar esse pensamento de uma maneira assim, estou revisionando esse pensamento de uma forma que eu não concordo com tudo, mas é uma revisão, ainda assim estou usando ele de base para produzir algo novo. Eu lembro de uma vez eu estava discutindo assim, conversando com um grupo de estudos, diferente do Logos, antes do Logos existir, e uma colega que estava lá disse uma coisa que foi muito útil para mim, no qual eu estava tentando explicar naquele grupo falando que eu não acho que Freud e Lacan falam a mesma coisa, que apesar deles virem da mesma linha, né, Lacan obviamente ter lido Freud e ter sido importantíssimo para criar a teoria dele, que não era a mesma coisa, que não era o mesmo teórico e que, na minha opinião, um profissional, e minha opinião técnica, misturar os dois é muito perigoso. Você tem a chance de fazer coisas que não fazem muito sentido teórico e tudo mais. E conversando, eventualmente uma colega levantou e falou uma coisa. Ah, você quer dizer que os discursos teóricos dos dois são muito diferentes? E eu falei, os discursos teóricos freudiano e lacaniano, a ideia que a gente chegou à conclusão, a gente está trazendo essa ideia bem direcionada, porque, né, isso que a gente está falando agora, essas três gravações que a gente vai fazer, são referentes ao estudo que a gente teve junto no ano de 2020. E a conclusão que a gente chega
tendo lido Freud, tendo lido Lacan juntos, é que são teorias diferentes, são discursos teóricos diferentes. Sim, e sempre ter o mérito de... É muito difícil pontuar se uma é melhor que a outra, mas que elas são diferentes e tem que ser entendido quanto diferentes, é um ponto crucial esse aí. E sim, a nossa proposta é que eles têm discursos diferentes e a gente vai tentando provar, ponto a ponto. Até provar, a gente tenta provar assim, até porque não, porque nós estamos estudando, a gente tem que provar para entender. É assim que funciona, né? É um método científico, né? A gente está tentando produzir alguma coisa a partir dos textos que foram produzidos e não de especulações do campo. E também não é para testar, né? Já é aquele famoso meme, não precisa ter briga, mas se tiver, conta comigo. Aí tem um outro trecho que é importante, que vai falando sobre a substância inanimada. E aí, essa substância inanimada, ela vai voltar muitas vezes nesses trechos do Freud. É na página 25 também. Atenção, que então surgiu no momento, até aí, for uma substância inanimada. Se esforçou por neutralizar-se. Dessa maneira, surgiu o primeiro instinto, o instinto a retornar ao estado inanimado. Naquela época, era ainda coisa fácil a uma substância viva morrer. Aí, novamente, ele vai tentar voltar ao inanimado. A substância quer se neutralizar, ela tem um instinto que vai levar ela para isso. Alguma coisa que ela não conhece que vai fazer ela repetir aquilo. Tal qual Forte dá, traz uma repetição que vai trazer um desprazer. Mas que tem uma possibilidade de prazer no caminho. É curioso, né, Léo? Porque eu fico pensando, não sei se meu pensamento está sendo raso, talvez esteja, eu não sou um especialista em evolução, mas se existisse mesmo, se existe mesmo uma pulsão para a gente, uma pulsão central e primária para a gente voltar ao estado inanimado e seres unicelulares fazem isso com mais facilidade, por que a gente teria evoluído? Porque é uma adaptação para uma coisa que a gente vai morrer. A gente está entrando no mesmo ponto que o Lacan critica, né? Para que então ter todo esse desenvolvimento se o nosso objetivo era morrer? Sim. Essas questões, gente, se vocês estão assistindo e conseguem pensar uma resposta que a gente não pensou, por favor, manda pra gente. A gente quer essas respostas sim. Uhum. Se tiver, não fiquem tímidos. Pode até mandar xingando. Se mandar com a resposta, eu ainda agradeço. Não tem problema não. Agora tem um trecho que ele vai falando um pouquinho sobre autoconservação. Vista sob essa luz, a importância teórica dos instintos de autoconservação, autoafirmação e domínio diminui grandemente. Trata-se de instintos componentes cuja função é garantir que o organismo seguirá seu próprio caminho para a morte, e afasta todos os modos possíveis de retornar à existência inorgânica que não sejam os imanentes ao próprio organismo. Página 25 também. E aí a gente vai sempre reafirmando a mesma coisa, que há um caminho próprio para a morte. Há um caminho certo, há um caminho que está predestinado, há um caminho instintual, né? Há um caminho que, se você tivesse que escolher, você não escolheria, né? O instinto viria e te diria o que fazer. Assim, esse é o caminho. E você, seu corpo, agiria por conta própria para a morte. Em que, originalmente, assim, outro trecho da página 26. Os guardiões da vida eram também os lacaios da morte. E ele vai trazendo toda essa questão da morte, e daí que surge a pulsão de morte, né? É por isso que a gente está trazendo esses trechos, porque essa é a pulsão de morte do Freud, o que tanto é nomeado como pulsão de morte para o campo freudiano, que é essa parte que tem um caminho que vai te retornar a um instinto ao inanimado, a um instinto de morte, um instinto que vai te trazer a perder a vida, a um caminho próprio para essa morte. Atingindo, assim, seu objetivo final, que é o que vai sendo colocado por ele ao longo do texto. É o verdadeiro, eu prefiro morrer do que perder a vida, né? Quando o bicho foge da própria predador. Esse conflito chega sim a ser explicado pelo Freud. Tipo, ele bota ali uma forma de mostrar por que isso acontece. Se eu me lembro bem, tá aqui.
ele coloca como um tipo de conflito entre instintos e esforços inteligentes. Uhum. Essa parte da teoria é curiosa, ela tem várias curiosidades. Muito, muito. E aí, eu acho que vale a pena a gente, assim, como lendo esses trechos, deixar claro que eu li um trecho inicial, né? O Ian falou a primeira parte sobre a pulsão, eu li o trecho inicial da Lei do Princípio do Prazer, e agora a gente está lendo esse segundo trecho que ele meio que contradiz o primeiro. Na primeira parte do texto, ele fala da vida, fala como que a gente preserva a vida, da autopreservação do organismo, como que tem um caminho, como que sempre vai ter um prazer no final, como que há um desprazer dentro do prazer. Mas aí, na segunda parte do texto, que a gente fez essa divisão como a primeira parte de defender a vida, a segunda parte de defender o caminho próprio para a morte, esse segundo momento que a gente está trazendo agora, vem isso, né? Vem isso da morte, vem isso de como que tem uma pulsão de morte, como que tem um caminho próprio, como que essa autopreservação não está acontecendo, que ele vive para a morte, que tem essa parte até dos lacaios da morte, tem a questão do Thanatos, do Eros, né? Que também é abordada dentro da teoria freudiana. E aí, é importante deixar claro isso para a gente conseguir depois destrinchar com mais qualidade, né? Que é o que o Lacan faz com o texto freudiano. Ele vai, ele destrincha e ele comenta, e tendo acesso ali aos textos, você vai conseguindo ter uma noção melhor do que está acontecendo. Realmente, a gente não fica tão perdido. Bom, gente, é isso. Eu quero só dar uma última reforçada numa parte que é muito importante, porque nas nossas falas a gente acaba concluindo que as teorias são diferentes, né, do Freud e do Lacan, e por muitas vezes a gente transparece uma sensação de esquisitice na nossa fala com a teoria do Freud, né? Porque, pessoalmente, não é a teoria que a gente tem mais dificuldade de entender. Pelo menos pelo que eu converso com o Léo, ele também. E é por isso que a gente tem esse estranhamento visível. Mas a função dessa separação que a gente faz aqui, de forma alguma, isso já foi dito antes, é dizer qual teoria é melhor. Né? Porque isso é uma pergunta complexa, e se você falar qual teoria é melhor, eu vou ter que te perguntar para quê, melhor para quê, né? Senão não dá nem para responder. E que a partir daqui a gente pode entrar no Lacan, levando em consideração o Freud, mas não exatamente levando em consideração o que eles dizem o mesmo. Levando em consideração o Freud como um autor base para o Lacan. E se tiver algum colega que está começando os estudos, ou tem muita dificuldade para saber como seguir estudos assim fora de universidades, sozinho, né, sozinho entre aspas, além do conselho óbvio de ache grupos, monte grupos, entre em grupos, leia grupos, ler Freud é muito importante para entender Lacan, mas tem outros autores também, né? A ideia de que você vai ler Lacan, vai ler Freud, Lacan e entender esse autor é muito complexa, mas ainda assim esse retorno tem que ser feito em vários momentos para entender essa diferença. E com isso, no próxima gravação, a gente entra nos conceitos de máquina simbólica e conceitos semelhantes do Lacan. Até lá, Uhum. pessoal. É isso. Tchau.